O Código de Defesa do Consumidor completa 35 anos nessa quinta-feira. A legislação, inclusive, garantiu avanços para consumidores e trouxe previsibilidade para as empresas. O código agora enfrenta um ambiente digital em transformação. E para falar mais sobre esses 35 anos, o Código de Defesa do Consumidor e os desafios da legislação, a gente vai conversar agora com a Patrícia Martins, que é sócia na área de Direito do Consumidor da Tonzini Freire, é isso mesmo? Tonzini Freire Advogados. Muito boa tarde para você, Patrícia. Já me perdoa se eu cometi aqui alguma deselegância contigo, minha querida. Boa tarde, bem-vinda aqui à nossa programação. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e nenhuma deselegância, por favor. Muito Tonzini Freire, obrigada. ok, então tá ótimo. Vamos lá então falar sobre o que a gente pode esperar daqui para frente. Temos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor. Na prática, olhando para trás, qual que foi o maior avanço concreto que a gente teve em relação a isso, que a lei trouxe nessa relação de consumo do Brasil? Perfeito. O código nasce em 1990, portanto, hoje 35 anos, com o objetivo de ser realmente um marco regulatório das relações de consumo no Brasil. E olhando para trás, acho que o código cumpriu o seu propósito de ser uma legislação atemporal, uma legislação harmônica, que busque realmente a harmonia entre consumidores e fornecedores, a busca de mais transparência nas relações de consumo, de definição de práticas comerciais lícitas, sem abusividade, com informação ao mercado de consumidor, e acho que todos esses propósitos o Código conseguiu trazer. Hoje nós temos um mercado de consumo maduro no Brasil. O Código de Defesa do Consumidor inspirou tantas outras legislações, é referência mundial, então nós entendemos que realmente, aos 35 anos, ele continua cumprindo o seu propósito. Bom, a gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor também trouxe mais previsibilidade, para as empresas. E de que forma essa lei tem ajudado, então, a criar esse ambiente de negócio mais seguro e transparente, Patrícia? Porque, obviamente, se a gente consegue trazer previsibilidade, reduzir judicialização, a gente está falando de menos custo no dia a dia das companhias, né? Claro, claro que sim. Hoje a gente tem um mercado de consumo no qual as empresas entendem que a observância do Código de Defesa do Consumidor, a sua atuação comercial em conformidade com o código é um diferencial competitivo, gera fidelização dos consumidores, gera atração à marca. Então, é um movimento realmente maduro do ponto de vista dos fornecedores, de estarem atentos às observâncias do código, essa base principiológica que o código traz no desenho das atividades dos fornecedores, em vista do seu mercado consumidor, da sua atuação no mercado consumidor, com o objetivo de realmente harmonizar a sua posição com os interesses dos consumidores. De forma alguma, essa é uma lei que gera interesses antagônicos. Essa é uma lei, o código é uma lei que visa aproximar consumidores e fornecedores na construção desse ambiente de negócios para o Brasil muito propício ao sempre desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento econômico e, claro, sem perder de vista a proteção dos consumidores. Uhum. Pensando ainda em proteção do consumidor, a gente temos legislações mais recentes, como por exemplo a LGPD. Há uma integração, obviamente, em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Eu quero entender como que isso fortalece, do ponto de vista de consumidor, o ambiente, por exemplo, digital, o dia a dia mesmo do consumidor brasileiro. Esse tipo de junção de leis avançam em termos de proteção para o consumidor realmente? Se conversam, inclusive? Precisam se conversar, né? É uma necessidade, e se a gente olha para 1990, quando o código nasceu, a gente tinha um ambiente de um consumidor
mais offline, mais analógico. E durante todos esses anos a gente notou essa migração das relações de consumo do ambiente offline para o ambiente online. E acho que o grande trunfo do Código de Defesa do Consumidor foi ter sido uma lei principiológica, uma lei atemporal, que conseguiu caminhar junto com a virtualização dos negócios, a digitalização dos negócios, desse consumidor hoje muito mais presente no ambiente online. E ainda assim, aquelas regras previstas em 1990, com uma internet totalmente diferente, né, do que a gente tem hoje, serve para regular de um modo geral, de um modo amplo, as relações atuais. Claro que você precisa ter complementos, que você precisa ter adições ao longo do tempo, e nós temos boas adições que conversam com o Código de Defesa do Consumidor. Cito como exemplo aqui o Marco Civil da Internet, de 2014, você mencionou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, também com essa intersecção entre o Código de Defesa do Consumidor lá de 90 e uma nova necessidade das relações de consumo. A gente está vivendo a era da inteligência artificial, esse é um novo desafio também para o código, mas de um modo geral eu entendo que o código tem essa beleza, digamos assim, de ser uma lei principiológica, geral, atemporal, que se conecta com novas legislações. E acho que o grande objetivo aqui é que haja uma interpretação harmônica de todas essas legislações, de novo visando aí esse equilíbrio, essa harmonia entre consumidores e fornecedores. Patrícia, falando um pouco sobre publicidade, práticas abusivas, né? Porque passadas 3 décadas e meia aí, né, a gente ainda vê muito caso de publicidade enganosa, né? Enfim, propaganda enganosa, muitas delas bastante abusivas. O que falta para esses dispositivos, por exemplo, né, do Código de Defesa do Consumidor, para que eles sejam mais efetivos em relação a essas propagandas enganosas, talvez para coibir mais esse tipo de situação, trazer mais segurança, inclusive, né, para os consumidores? Esse é um tema que tem amadurecido no Brasil, né? A gente tem um mercado consumidor pujante, mais de 200 milhões de pessoas. Então, há necessidade de você entender os diferentes Brasis dentro do Brasil e como a publicidade pode impactar as diferentes percepções, as diferentes realidades dos brasileiros. Então, acho que as empresas têm amadurecido essa reflexão, talvez uma publicidade que seja adequada para um determinado público não é para o outro, e essa é sempre uma reflexão que a gente faz, né, como operador do direito. Esta mensagem publicitária é destinada a que público? Como esse público percebe essa mensagem publicitária, a necessidade de algum ajuste se a gente mudar o público. Então, a gente vem tendo esse debate, é um debate maduro, é um debate sério, e as empresas idôneas, as empresas que atuam no mercado com seriedade, têm se preocupado com o tema e têm agido de uma forma bastante cautelosa, bastante preocupada em realmente entregar a sua mensagem publicitária de uma forma absolutamente clara, de uma forma absolutamente transparente, que é essa base ideológica do Código de Defesa do Consumidor. E em termos dos desafios, né, do que falta para a gente chegar num momento ideal, aí eu acho que a gente tem um código aberto o suficiente para compreender essas diferentes nuances. A gente tem mecanismos de questionamento importantes no Brasil. Acho que não falta nenhum mecanismo de defesa, nenhum mecanismo de questionamento. A gente tem aí diversas opções, e acho que a gente passa realmente por esse momento de amadurecimento, com seriedade, com cautela, com o objetivo de realmente fazer chegar uma mensagem publicitária clara, transparente, séria, harmônica para os consumidores. Patrícia, você chegou a citar mais cedo sobre a questão da inteligência artificial, que a gente tem avançado bastante. Temos também questão de Open Finance, apostas online. São temas que têm destravado muitas discussões. Eu quero entender em quais desses pontos o Código de Defesa do Consumidor mais precisa de uma
atualização, talvez, interpretativa, ou até mesmo normativa para poder conseguir se adequar e proteger o consumidor? Acho que o grande desafio do momento é a questão da inteligência artificial, sem dúvida nenhuma. Muitas das relações que se valem de inteligência artificial, elas têm uma conexão com o consumidor, elas têm uma conexão com o mercado de consumo. Todo o ambiente jurídico está atento a esse movimento, está preocupado com esse movimento. Eu entendo que o Código de Defesa do Consumidor, ele tem regras principiológicas, uma base interpretativa e normativa suficiente para regular esse primeiro momento das relações e, sem dúvida nenhuma, conforme os avanços legislativos no nosso Congresso Nacional avançam e criam leis específicas, a gente sempre faz essa conexão, essa intersecção entre essa lei de 90, ideológica, interpretativa, ampla, com um regramento mais específico vindo aí do nosso legislativo. Foi assim com o Marco Civil da Internet, foi assim com a LGPD e certamente será assim com o marco regulatório da inteligência artificial. O que a gente precisa cuidar e a gente não pode permitir é que essas discussões legislativas apequenadas, de uma certa maneira, impeçam o nosso desenvolvimento tecnológico, impeçam o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Então, é sempre preciso considerar os efeitos deletérios, os efeitos nefastos de um regramento muito específico. E, de novo, aí acho que eu volto nesse ponto, o grande mérito, talvez, do Código de Defesa do Consumidor tenha sido ser essa lei mais ampla, mais genérica, mais aberta, que seja interpretada ao longo do tempo conforme as relações sociais e as relações de consumo se alteram. Então, nós acreditamos que novos marcos regulatórios de novas tecnologias que estão vindo levem isso em consideração, né? A gente não pode ter amarras tecnológicas que criem leis datadas, que criem leis que daqui 5, 10 anos deixem de fazer sentido. Perfeito, Patrícia. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com a Patrícia Martins, sócia na área de Direito do Consumidor da Tosini Freire Advogados. Muito obrigada, então, Patrícia, pela participação. Espero você em outras oportunidades por aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até mais.